O governo federal lançou no último dia 3 o programa Reforma Casa Brasil. Mas antes que você saia doido correndo para poder pegar esse empréstimo, sugiro que você assista esse vídeo até o final. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já te convido a se inscrever e fazer parte da comunidade que deseja melhorar a sua vida financeira. O que é esse programa Reforma Casa Brasil? É um programa onde a pessoa pode pegar de 5 a 30 mil reais para poder reformar a sua casa. Mas antes de eu mostrar aqui para você um simulado, para você ver quanto que você pagaria de parcelas, dependendo do valor que você pegar, preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Primeiro ponto, geralmente quando começa esses tipos de programas, tende a aumentar o número de golpes. Então preste bastante atenção. Esse empréstimo, ele é feito, sob análise da Caixa. Então, se você manda a sua proposta, a Caixa vai analisar e se você atender, os critérios deles, o seu empréstimo é aprovado. E a simulação e até mesmo o envio da proposta, você pode fazer pelo site caixa.gov.br/Reforma Casa Brasil. Se você entrar em algum site que alguém estiver falando para você, se você pagar tal taxa, o seu empréstimo vai ser aprovado, ou então se você pagar tal taxa, você vai receber um valor maior, não caia nessa, porque isso é golpe. A análise do crédito vai ser feita pela Caixa Econômica Federal, como qualquer outro empréstimo, independente de quem seja e de qual site você entre. Se alguém te cobrar, mesmo que seja R$1 para poder facilitar de você receber o crédito, não caia nessa, porque você vai perder dinheiro, porque é golpe. A análise é feita normalmente pela Caixa Econômica Federal. Combinado isso? Então preste bastante atenção. Já entendemos o que é esse empréstimo. É a pessoa pegar um dinheiro para poder reformar a casa. O juro que eles colocaram aqui, no site da Caixa, se a gente for levar em consideração os valores de juros dos empréstimos normais, tá uma taxa bacana, não tá ruim. Mas é interessante você analisar, porque apesar de ser uma taxa razoavelmente boa, você precisa entender que todo empréstimo é uma dívida e o tempo que você vai ficar pagando essas parcelas é muito tempo. Antes de você pegar esse dinheiro, você analisar bem a sua situação para não ter perigo de você sair de um problema, de reforma e entrar no outro de uma dívida grande. Tem prazo aqui de até 60 meses para quem ganha menos de R$9 mil. E pelo simulado que eu fiz, as parcelas não são tão baixinhas assim, dependendo do valor da renda que você colocar. Então eu vou entrar aqui no site da Caixa e vou fazer uns simulados aqui para você ver quanto que ficaria mais ou menos essas parcelas. E lembrando que agora no início, não precisa de você ir doido, correndo, enfrentar as filas da Caixa por causa disso. Você pode fazer tanto a simulação quanto o envio da proposta aqui mesmo pelo site da Caixa. Mas se caso você queira ir numa agência para poder fazer de forma mais tranquila, você pode fazer isso. Então vamos lá. Aqui no site da Caixa, como vocês podem ver, tem duas categorias de empréstimos. Para as pessoas que ganham até R$ 9.600 e para quem tem renda superior a esse valor. Então, como vocês podem ver aqui, tem essas duas categorias. Eu vou fazer desse aqui do primeiro, que é geralmente a maioria dos brasileiros tem uma renda abaixo de R$ 9.600. Então, eu vou fazer o simulado baseado nessa categoria aqui. Então, eu vou clicar aqui em Saiba Mais. Como vocês podem ver, está escrito Simule e Contrate. Aqui você pode simular e, como eu falei anteriormente, você pode mandar a sua proposta. Mas antes que você clique aqui, é interessante você ler isso aqui. Por quê? Porque aqui vai explicar de forma resumida o que é o programa, quem pode participar. E esse empréstimo você pode pegar não só se a casa for no seu nome ou então for daquelas casinhas da Caixa, Minha Casa Minha Vida. Mesmo se a casa não for no seu nome, você pode fazer esse empréstimo. E mesmo se caso você tenha ali sua casa, cômodo onde você atende os seus clientes, você tem um salão, por exemplo,
Você também pode pegar esse empréstimo para poder reformar esse ambiente. Antes de eu entrar aqui no simulado, eu quero que vocês analisem bem, porque às vezes você tem vontade de arrumar alguma coisa na sua casa, mas aquela reforma não é tão urgente quanto parece ser. Você pode analisar para ver se compensa você pegar esse empréstimo ou se compensa, ao invés de você pegar o empréstimo, você todos os meses guardar um valor para poder reformar a sua casa sem precisar contrair uma dívida. Agora, se você tá lá com o teto quase desabando, tá com a parede quase caindo, ou seja, a sua família está em risco, e se você for guardar o dinheiro, vai demorar bastante tempo, aí nesse caso, né, depois é claro de você analisar, ver se no seu orçamento cabe essa prestação, você ir lá e fazer esse empréstimo. Então, analisa bem para ver se é uma boa ideia ou não para você nesse momento. Aqui está bem resumido o que é o programa, quem pode participar. E importantíssimo aqui, ó, fala tudo sobre o tipo de casa que pode participar. No geral, todas as casas podem. No entanto, tem algumas exceções. Por exemplo, se a sua casa for numa área de risco de enchente, por exemplo, ela não se enquadra, né, nos critérios desse empréstimo. Então, você leia isso aqui, porque é importante você ler isso aqui, para depois você não ir lá tentar fazer nenhum empréstimo, eles recusarem o seu empréstimo por causa dessas características aqui. Então você lê, se a sua casa não se encaixar em nenhum desses critérios de exceção, você vai lá e, né, solicita e faz a sua proposta. Então vamos lá fazer o nosso simulado. Vou clicar aqui em Simule e Contrate, e aqui já vai me dar o valor. Lembra que o valor mínimo é R$5.000. Então, eu vou simular aqui com R$10.000. Vou colocar aqui o maior prazo, porque esse prazo de 60 meses é para quem tem renda de 9.600 para baixo. Para quem tem renda superior a 9.600, tem prazos maiores, ok? Então, vou colocar aqui os 60 meses. E vou colocar aqui uma renda, que é mais ou menos a renda da maioria dos brasileiros, que vou pôr aqui R$2.300, só para fazer esse simulado, R$2.300. E vou clicar aqui em simular. Aqui, desses 10.000 que eu solicitei, né, com a renda de 2.300, eu vou pagar 60 prestações de R$ 232,89. Lembra que são parcelas fixas e por muito tempo. Então, não fica aí empolgado com a facilidade do crédito e esquece que você vai carregar essa parcela aí por um bom tempo. Então, analisa bem isso. Eu peguei dos 10, né, que eu peguei, eu vou pagar R$ 13.973,40. Aqui já vai me dar o custo efetivo total, que vai me custar esse empréstimo. E a taxa de juro, que é 1,17% ao mês. Aqui você pode mudar o valor, é só você voltar aqui e mudar o valor, e mudar o número de prestação que você quer pagar, e mudar o seu salário, você colocar aqui o salário realmente que você ganha, que aí na hora que você clica em simular, já vai te dar todas as informações necessárias para você já analisar se isso vai ou não se encaixar no seu orçamento. Como eu falei anteriormente, tome bastante cuidado com os golpes, não pague nenhuma taxa, não faça nenhum depósito para ninguém que te oferecer aí facilitação na hora de fazer esse empréstimo, porque não tem isso. E segundo ponto, analisa bem se realmente esse empréstimo vai caber no seu orçamento e se realmente você está precisando, né, fazer essa reforma tão urgente agora, a ponto de contrair uma dívida em tempo razoavelmente longo. Eu não vou falar que é certo ou errado você fazer esse empréstimo. É interessante que você analise a sua situação e você decida, baseado no que eu te falei aqui, sobre a questão do tempo, sobre a questão dos juros, mesmo que é baixo, ainda assim tem juros, e você analisa bem para ver se isso vai ser a solução realmente do seu problema de reforma. Então, se compensa você, ao invés de fazer esse empréstimo,
guardar isso, juntar esse dinheiro aos poucos e fazer a sua reforma planejada, que na hora que você finalizar, você não está devendo nada. Analise direitinho, não troque uma dor de cabeça por outra. Se quer fazer, faça, mas faça de forma consciente e de forma que isso não vai tirar o seu sono depois. Combinado? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, te convido a compartilhar essas informações com os seus amigos, porque quando saem esses programas novos, as pessoas ainda não sabem como funciona e muita gente fica com dúvidas. Então compartilhe esse conteúdo, se caso você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo, até mais!